Bom, a gente é sempre atento ao que os clientes trazem para a gente nas nossas conversas do dia a dia, percebeu que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm moradia com telhado, ou tem algum negócio com telhado, ou tem alguma empresa com grandes espaços de galpão e telhado, assim como condomínios, né, tinham o desejo de economizar, mas também tinham o desejo de serem proprietários da própria usina, do próprio equipamento que dá para ela essa liberdade de economia. Então, o modelo de energia por assinatura, apesar de muito bom, ele é um modelo de assinatura. Para as pessoas que querem ter a própria geração, a gente desenvolveu um produto que não gera endividamento, um produto que dá para essas pessoas uma economia, que dá para essas pessoas a construção de um ativo e que dá também para essas pessoas a comodidade de um período de pelo menos 5 anos em que toda a manutenção é feita por uma empresa especialista como a Sunny. Então, o produto de aluguel do telhado, ele nasceu a partir do cliente, ele nasceu a partir de uma necessidade do mercado, ele nasceu para diversificar esse nosso portfólio de soluções de economia. E é um produto maravilhoso, sim, porque o kit solar tradicional, ele já é amplamente difundido, popular e muito óbvio, né? Você produz a sua própria energia. Mas é um equipamento caro, é um equipamento que, em 80% dos casos, a pessoa que adquire financia, a pessoa gera endividamento. E a gente trouxe a simplicidade de uma contratação digital, de um modelo de assinatura, que é a nossa expertise. Então, isso não é, na verdade, uma grande novidade, porque muitas pessoas já estão partindo para terem bens em modelo de assinatura. Então, tem gente que hoje não compra um carro, assina, paga uma assinatura e tem lá o seu carro e usa e tudo mais. Então, a gente traz isso para o mercado de energia e dá o poder da pessoa ter o seu próprio kit durante um período de assinatura e que em menos de 1/3 da vida útil desse equipamento, você paga a assinatura e depois esse equipamento é totalmente seu. E você usufrui ali de um benefício totalmente otimizado e já bastante conhecido. O aluguel de kits solares, né, no telhado dos clientes finais, ele surgiu de uma oportunidade no mercado que foi solicitado, né, quando a gente abordava, trazia essa oportunidade de energia por assinatura para diversos clientes nossos. Alguns deles já tinham a intenção de contratar e realmente comprar o equipamento solar e colocar no seu telhado. E a gente viu uma oportunidade porque muitos deles às vezes não conseguiriam um financiamento ali ou não queriam ou não poderiam dar o dinheiro de entrada, então a gente montou um modelo específico onde a gente consegue trazer o kit solar para ser instalado no telhado desse cliente em até 90 dias e ele passa a pagar um valor muito similar ao que ele paga hoje para a concessionária dele local, só que depois de 5 anos ele se torna proprietário e ele não toma nenhum tipo de endividamento. Basta que ele pague ali todo mês o valor que ele já pagava para a sua concessionária e aí ele vai ser proprietário, né, desse kit solar, dessa usina que a gente está colocando no telhado dele. Quando a gente começou a estudar esse negócio, a gente percebeu que nós não tínhamos todas as habilidades para colocar esse produto no ar. Então, o que a gente sabia fazer muito bem? Operação com o cliente, tecnologia e canal de vendas. O que a gente não tinha de experiência e know-how e que a gente foi buscar no mercado os melhores para poder complementar e aí sim a gente lançar esse produto. Importação, distribuição, instalação e manutenção. Então, a Sunny ela tem parceiros selecionados que são testados e que são validados para fazer a operação de manutenção, instalação e, na verdade, avaliação do projeto no cliente que a gente captura. Do nosso lado, a gente construiu um sistema novo, uma equipe de gestão, uma equipe de vendas para poder distribuir esse produto de aluguel de kit solar. Então, a partir do sucesso de uma operação piloto que durou 1 ano, a gente passou 1 ano trabalhando nisso, entendendo todas as variáveis operacionais,
Apesar de a instalação não ser feita exatamente pela SANY, ser feita por uma empresa parceira na região, a gente tem SLAs de controle, acompanhamento, a gente tem pesquisa de qualidade do que esse nosso parceiro está fazendo com o nosso cliente. Então, a partir depois desse piloto de 1 ano, que a gente operou exclusivamente, primeiro na cidade de Fortaleza, depois na região metropolitana, depois no estado do Ceará, a gente colheu todos os aprendizados, aplicou todas as melhorias e aí a gente começou um projeto de expansão. Então, a gente foi para o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o estado do Pará, e está nos nossos planos continuar esse processo de expansão a partir do Nordeste e quem sabe aí chegando nacionalmente em alguns anos. A SANY ela é constituída, né, todos os nossos produtos eles são feitos através do ecossistema que a gente conseguiu criar ao longo desses 9 anos, né? Então a gente não faz nada sozinho, né? A gente conecta ali quem faz de melhor em cada área e aí a gente traz para poder entregar a solução final para o cliente. Então as usinas que a gente opera, elas são de parceiros comerciais, né, que são na verdade investidores de energia, são grandes geradores, às vezes são empresas de capital aberto, né, que resolveram fazer usinas de geração distribuída e nós entramos aí como elo que pega essa energia, pega esses créditos de energia e distribui para os clientes finais, dando a oportunidade deles economizarem até 2 contas por ano sem estar investindo e também de criar esse relacionamento, né, junto com o cliente para ele poder entender exatamente o que ele está pagando agora, ele não ter nenhuma dúvida, né, e a gente auxiliar, né, esses investidores, esses geradores que não desejam fazer esse tipo de papel, né? Eles fizeram realmente um investimento e a gente entra sendo a administradora, sendo a imobiliária solar que estrutura e cuida de toda a operação. Então, no produto de aluguel de kits solares para o telhado, a gente fez algo similar. A gente trouxe também parceiros, né, que conseguem trazer o equipamento a um custo muito acessível, que conseguem ter parceiros espalhados nacionalmente para poder também trabalhar junto conosco, para poder fazer a instalação nos locais, né? E a gente faz todo um acompanhamento desse processo, né, através da nossa plataforma proprietária e também serve o cliente final, né, com toda a parte dos boletos, de Pix, tira dúvidas. Então a SANY ela é um grande hub, um grande ecossistema de soluções quando a gente fala de energia hoje no Brasil. Então, assim, o começo disso tudo começou com um desafio que a gente já está muito acostumado. As principais objeções dos primeiros clientes era basicamente o desconhecimento. Era bom demais para ser verdade. As pessoas não entendiam que poderiam acordar, olhar para o telhado, ter lá toda uma usina instalada no seu telhado e ela simplesmente está pagando uma assinatura que é praticamente o mesmo valor mensal que ela vinha pagando para a concessionária de energia. Isso é uma das belezas do negócio. O nosso cliente, ele tem um equipamento de alta qualidade, Tier 1, que ele não precisou mexer no orçamento familiar dele. Ele já gasta todos os meses, numa média de energia, pagando para a concessionária. Ele praticamente substituiu essa parcela de energia que está no orçamento familiar pela parcela da assinatura do modelo de aluguel do kit solar. Então o começo ele foi educacional, o começo ele foi de explicar essa inovação. Então teve muita desconfiança, a gente teve que fazer bastante conteúdo, a gente teve que fazer bastante prova social, mas a gente já viveu isso nos primeiros anos, quando a gente começou a falar de energia para assinatura, quando ninguém entendia que você podia ter uma assinatura da energia que você já consome. Então a gente trouxe muito dessa nossa expertise, das pessoas que estão conosco, no nosso time, que já são aculturadas. A barreira de entrada ela durou poucos meses, na verdade. Depois que a gente começou a destravar isso na cabeça do consumidor, mostrar provas sociais de clientes que já tinham seus sistemas instalados, de empresas que já tinham seus sistemas instalados, de condomínios que instalavam sistemas solares no topo do edifício sem precisar fazer cota extra, que é tipo assim, uma maravilha ali para todo administrador de condomínio. O negócio começou a crescer exponencialmente. Assim, nos últimos 6 meses, a gente mais do que quintuplicou o resultado. A gente hoje tem uma operação que cresce mês contra mês, pelo menos 80%.
e que isso nos dá ali um peso de responsabilidade muito grande, porque a gente percebe que existe um potencial absurdo nesse mercado e que a marca Sunny já trouxe autoridade para que esse cliente entendesse mais uma inovação de mercado que a gente trouxe e que está difundindo nesse momento. Então essa operação, ela começou extremamente enxuta, mas ao mesmo tempo muito consciente. A gente trouxe várias eficiências da própria máquina de serviço da Sunny. Então a gente começou com a operação de aluguel de kit solar com o extremo necessário. E foi muito bacana porque a gente testou várias inovações que a gente ainda não tinha testado na Sunny tradicional. Então eu posso falar que do lado de canal de vendas, essa operação começou muito mais eficiente do que como a gente começou lá atrás com energia por assinatura. Então todos os aprendizados dos últimos 9 anos a gente aplicou nesse novo projeto. Hoje um vendedor, um executivo de vendas desse negócio, desse vertical, ele é 3 vezes mais produtivo do que o vendedor tradicional de energia por assinatura. E isso deixa a gente muito grato, assim, com uma operação que é rentável e que tem um custo bastante otimizado, né? Não é nem reduzido, é otimizado. E agora a gente dá um segundo passo na escala de crescimento. A gente colocou esse produto como item de portfólio, uma opção para o assessor de energia da Sunny poder oferecer, e a gente já percebe uma adesão absurda nos primeiros momentos, porque de fato é um produto muito bom, e quando você alia isso à autoridade que o assessor de energia tem, né, ele consegue trazer ali um crescimento ainda mais exponencial, como a gente costuma dizer em vendas, um topo de funil, né, uma abertura de oportunidades ainda maior do que a gente já vinha imprimindo na nossa própria operação. A gente tem uma tese aqui na Sunny, né, que a gente tem sempre que começar um novo produto, uma nova forma de atuar, de uma forma enxuta, pequena, para poder testar rápido, errar, corrigir, para quando a gente começar a escalar, começar a crescer, a gente não sofrer com essas dores, porque é muito mais difícil você começar algo já de uma forma maior e você encontrar esses gargalos só depois que você montou a estrutura, né? Então, no nosso produto de aluguel de kits solares para o telhado, a gente começou de forma muito artesanal, né? Até para poder entender o negócio. Então, era literalmente uma pessoa que estava à frente desse processo, que a pessoa fazia tudo, né? Ela tocava, cruzava, cabeceava, botava pro gol, defendia com a mão. Então, ela fez um pouquinho de tudo durante esse processo, onde ela gerava os próprios leads ali para poder falar com possíveis clientes finais. Ela fazia todo o processo de explicar para o cliente, né, como funcionava. Ela negociava o contrato, que também ao longo do tempo a gente veio ajustando algumas coisas, né, entendendo algumas coisas que eram objeções, entraves ali para o cliente final poder fechar, né. Ela veio testando a elasticidade também do tempo, né, de até quantos anos esse cliente topa fechar para que aquele equipamento faça sentido, né, ser dele. Então, durante todos esses aprendizados internos no primeiro momento, a gente veio aprendendo, veio anotando. Junto com isso, também tem um relacionamento com o nosso ecossistema de parceiros, né? Então, o parceiro que compra os equipamentos, o parceiro que faz a instalação do equipamento, né? O tempo de homologação junto à concessionária local. Então, tudo isso foi feito realmente ali nos primeiros 10 contratos de forma muito artesanal para a gente poder entender o fluxo. Quando a gente entendeu isso, né, ali com 1 mês e meio mais ou menos, 45 a 60 dias, a gente conseguiu projetar como é que seria o crescimento desse negócio. Então a gente criou o que a gente faz, né, plataforma proprietária, onde a gente desenhou o fluxo digital dentro do nosso CRM, como isso deveria acontecer, conectado à plataforma que vai ficar e hoje fica na mão do nosso time interno, né? Então hoje o nosso time ele trabalha numa plataforma específica para esse produto, para esse modelo, onde a gente consegue acompanhar todas as métricas do negócio, a gente consegue ter os SLAs, né, que é o tempo que a gente pode ficar numa fase, numa etapa do processo comercial para o próximo, e também todo o negócio que é fechado, automaticamente é feita uma análise de crédito, né, antes do fechamento, onde é feito de forma automática. A gente passa também todos esses detalhes para o nosso time
externo, digamos assim, a extensão da Sunny, que é o nosso parceiro comercial, né, que vai fazer toda essa parte da compra dos equipamentos, vai poder contratar e descontratar muitas vezes equipe para poder fazer esses projetos de forma pontual, né? Então eles também têm um SLA através da plataforma, onde a gente consegue acompanhar e consegue fazer essa troca de informação junto com eles, né? E é a forma como hoje a gente tem aí algumas centenas já de projetos e ao longo desse ano a gente vai ter milhares, né, de projetos desses instalados já a nível Brasil. Então esse produto de aluguel de kit solar, ele trouxe agora praticamente uma entrega física dentro de uma experiência digital, que é a natureza de tudo que a gente sempre fez. Isso praticamente diversifica o nosso portfólio, isso praticamente aumenta as opções para o nosso cliente se relacionar com energia, com soluções de energia. Então democratizamos ainda mais o que a gente já faz no mercado de energia e principalmente com essa diversificação a gente traz para o ecossistema da Sunny muito mais opções de negócio e a gente agrega para quem faz negócio, quem empreende junto conosco, muito mais opções de você gerar ali uma liberdade de escolha para os clientes finais.